Bem-vindos ao Coffee Break desta semana. Vamos falar de inteligência artificial. Eu estou com o Sérgio Viana, que é Managing Partner da Expand IT. Este conteúdo é patrocinado pela Rumos, especialista em formar profissionais e equipas para os desafios tecnológicos e de inovação. Olá Sérgio, muito obrigado por estares connosco. Obrigado a conversa, pelo convite. A ideia deste convite prende-se exatamente com o facto de vocês terem uma consultora e neste momento estarem a olhar para a integração de inteligência artificial nos vossos clientes. Há um conjunto de questões que nós podíamos falar, mas o nosso tempo é limitado, portanto vamos tentar afunilar esta conversa. Há empresas e há especialistas que falam que neste momento a inteligência artificial ainda não está suficientemente madura para integrar em algumas soluções de empresas. Há outros que dizem que já está e que é perfeitamente integrável. Do vosso ponto de vista, numa observação global, em que ponto é que estamos quando falamos da integração nas empresas? Quais são as soluções e quais são as áreas em que os empresários já podem estar à vontade para olhar para esta integração de AI nas suas empresas? Uma pergunta com muitas camadas. A resposta vai ser igual também, ou seja, há uma parte de inteligência artificial e que não tem forçosamente a ver com aquilo que vivemos não tarda há 3 anos, com tudo o que é inteligência artificial generativa, que já tem um nível de maturidade bastante elevado. Ou seja, se nós olharmos para aquilo que era o trabalho que muitas empresas, a Expand inclusive, que fazia com a inteligência artificial, seja numa ótica mais virada para dados, ou que nasce puramente dos dados, com data science, criação de modelos específicos, ou numa ótica de utilizar serviços de inteligência artificial que vários dos hyperscalers já disponibilizavam, isto mais por quem faz desenvolvimento aplicacional, já havia um nível de maturidade bastante interessante. Limitado em algumas coisas e bastante interessante. O que é que mudou e onde é que nos leva esta questão também que toca em vários dos pontos que falaste? A evolução que nós tivemos nestes últimos 2 anos e meio é uma evolução tão grande e a uma velocidade tão elevada que hoje em dia, por muito que as empresas queiram assimilar tudo o que está a ser disponibilizado, não há capacidade. Aliás, não há capacidade para empresas, não há capacidade para nós enquanto indivíduos, não há capacidade para as sociedades de agarrarem tudo aquilo que já temos à nossa disposição e começar a usar. Aquilo que nós estamos a ver já existe uma maturidade muito interessante para uma série de cenários. Eu já dou um exemplo muito concreto que acho que é mais identificável assim. Já existe maturidade muito interessante para utilizar hoje em dia tudo o que são tecnologias de Generative AI em alguns cenários. Aqui o segredo e aquilo que nós temos visto com os clientes é começar, e isso é a única parte que eu vejo boa, entre aspas, do hype todo à volta do assunto, as empresas estão mais motivadas a começar a utilizar e experimentar rapidamente. Escolher um use case, apontar para esse use case, tentar rapidamente das duas uma, ou ter alguma base sustentada onde se consiga construir e continuar a trabalhar, de uma forma iterativa e incremental, ou não falhar rápido e vemos, no limite a tecnologia não está aí. Agora, já há muita coisa que se pode fazer. Um exemplo muito concreto, se calhar, que nós pensámos há uns anos atrás com um retalhista, era interessante tirarmos uma fotografia a um frigorífico e perceber tudo o que lá está dentro e ele sugerir-me uma receita para o jantar com base no que lá está. Com as tecnologias antigas, porque isto hoje em dia chama-se data science tradicional, até parece meio paradigmático, o nível de esforço para treinar esses modelos era gigantesco e não havia business case para tu teres essa funcionalidade em termos de experiência. Hoje em dia qualquer um de nós agarra no ChatGPT, aponta para o frigorífico e ele apanha 70-80% do que lá está. E já é good enough. Portanto, aquilo que tu hoje em dia consegues fazer com o que já vem out of the box é muito superior àquilo que era no passado. Sérgio, nós sabemos, estamos aqui numa conversa aberta, que isso é tudo muito bonito, mas tem sempre um problema que vai bater num ponto. Estamos a falar de cloud, estamos a falar de consumo de data center, estamos a falar de consumo de soluções e que tem hoje um preço, no momento em que estamos a viver, que faz com que as empresas tenham algumas reticências exatamente sobre o que é que vão fazer e ou seja, o custo começa com o consumo destas necessidades que traz a inteligência artificial, pode fazer as empresas disparar, do meu ponto de vista. Certo. Isto certo. vai obrigar, como é óbvio, as Big Tech a terem que baixar para esse consumo.
Como é que olhas para esta situação do mercado? Vai haver mexidas, não vai? As empresas estão a travar a implementação por causa da questão do custo ou não? Não, acho eu, porque a evolução está a ser tão rápida que o custo também está a reduzir bastante rápido. Ou seja, não é incomum nós estarmos a começar o projeto, por exemplo, com uma determinada versão dos algoritmos da OpenAI e de repente, se o projeto demorar 2 ou 3 meses, saem 2 versões à frente. E inevitavelmente, com as versões mais recentes a saírem, o custo das versões anteriores desce. Agora, esse é claramente um trabalho que nós, quando estamos a olhar para um projeto e a definir um projeto com o cliente, nós e para todos os efeitos, qualquer parceiro deveria fazer isso, não é uma questão da Expand. Mas é olhar para aquilo que são os custos de implementação e aquilo que são os running costs, que era o problema que tínhamos na cloud. Não é? Aquela vantagem que a cloud tem, mas tens que fazer a conta toda e tens de ter a certeza que estás a tirar partido daquilo que estás a pagar. Uma série de algoritmos hoje em dia, e nós, usando um exemplo concreto de um caso que é público, do LIA, que implementámos com o Diário da República, nós analisámos vários modelos para fazer respostas a perguntas sobre Diário da República, portanto não é um tema pouco complexo, e acabámos por decidir usar o modelo mais competitivo do ponto de vista de preço, que, by the way, enquanto o projeto decorria, desceu para aí 2 ou 3 vezes. Essa é a consequência, se calhar mais positiva, desta evolução rápida. É que está a haver um crescimento exponencial das capacidades dos modelos e, inevitavelmente, o custo tem que descer. Com tudo o que são depois os desafios de recursos e de capacidade que, no geral, tem que existir para dares isto, porque o nível de adoção está a ser gigantesco. Para além do Estado, ou seja, quando eu digo Estado é para além das instituições públicas, que têm uma natureza que a mim me parece mais ou menos óbvia do ponto de vista de modernizar os serviços, e tem sido uma tendência nos últimos anos, e agora, segundo anunciou inclusivamente o atual Primeiro-Ministro, esta vai ser um combate à burocracia, portanto eu quero acreditar até com o Secretário de Estado que escolheu para a área, portanto, tudo nos leva a pensar que o caminho será a digitalização. Portanto, aqui, até por causa dos fundos PRR, ou seja, eu diria que olhando para os serviços públicos, mais anos, menos ano, a coisa vai estar perfeitamente adequada. Aliás, até posso partilhar uma coisa que ontem mesmo fiz a matrícula da escola do meu filho, que mudou de ciclo de ano, e filo usando única e exclusivamente o telemóvel, na plataforma das matrículas, portanto não necessitei de ir ao PC, filo diretamente no telemóvel. Isto para dizer... Certo. Que existe, de facto, no ponto de vista do Estado e no ponto de vista do que são os serviços públicos, uma evolução. A minha pergunta é, e as empresas privadas, quando eu falo das grandes, as médias empresas, as pequenas e médias empresas privadas que já têm para Portugal, que são a maioria e que têm algum volume de negócios, estão a acompanhar esta tendência? Quais são as principais dificuldades, os principais travões e vocês estão a abordar este tipo de empresas? Sim, ou seja, o tecido empresarial com quem tipicamente a Expand trabalha são empresas de grande porte. Dentro daquilo que é o mercado nacional trabalhamos com todas, e há empresas com um porte interessante ainda assim, sendo uma média empresa, que são também parte dos clientes com quem trabalhamos. Eu acho que no geral estão todos a olhar para isso com desafios diferentes. Não é difícil hoje em dia, com aquilo, como eu dizia há pouco, aqui a tecnologia já nos permite começar e experimentar. E não é assim tão caro. Portanto, está ao alcance de diferentes empresas, de diferentes tamanhos, e à medida que o tempo vai avançando, há soluções que são muito abrangentes a todas e que elas próprias podem também ser utilizadas por empresas mais pequenas. Exemplo concreto, se estiveres a olhar para a utilização destas tecnologias para melhorar o apoio ao cliente, isto é uma coisa perfeitamente abrangente a Estado, a privado e a qualquer tipo de indústria dentro do privado. E à medida que o tempo avança e começas a ter este tipo de soluções mais normalizadas, inevitavelmente o custo vai descer e podem ser mais utilizadas por empresas de diferentes tamanhos. Ainda assim, como eu dizia há pouco, não é difícil tu teres um projeto com uma dimensão controlada, com custos controlados, com uma empresa pequena, mas que tem um use case muito concreto. Uma vez mais, faz lembrar um bocadinho aquilo que aconteceu quando a cloud passou a estar disponível, que de repente, se tivesse o cenário certo, já não tinhas que fazer um investimento à cabeça gigantesco em hardware, porque podias ter um investimento em infraestrutura que era proporcional à tua utilização. Pronto. Onde é que há uma diferença que continua a ser grande? Muitas empresas grandes, médias, o que for, não fizeram tudo aquilo que foram coisas que andámos a falar durante muitos anos, todos, inclusivamente essas empresas, que têm a ver com modernização aplicacional, que têm a ver com gerir em condições não só o parque aplicacional, mas tudo o que está relacionado com os dados, e de repente chega uma coisa que só por si até podia ser usada e podia ser usada com potencial, mas que para alguns use cases não tens o trabalho de casa feito, então vais ter uma limitação. Portanto, aquelas conversas todas que a dada altura eram meio, perdiam o nível de sexiness, de modernização aplicacional, modernização de infraestrutura, o que é que estás a fazer com os teus dados,
tudo isso voltou muito à baila, porque senão estás a querer construir a casa pelo telhado e não tens as fundações certas. Há use cases para os quais aquilo que o modelo te dá são mais do que suficientes e tu podes integrar a tua informação, mas há outros para os quais tu vais ter que olhar para dentro, e isso é uma dificuldade grande. Às vezes, empresas de menor porte têm menos lastro, portanto até é um bocadinho paradigmático, não é? Sim. Mas há, sem dúvida nenhuma, que se olharmos para o privado no geral, e nós trabalhamos, como eu dizia, com todas as indústrias, há muitos casos que estão a ser olhados, uns, como eu dizia, o exemplo de Customer Support é bastante abrangente, outros muito focados em indústrias. Há casos bastante interessantes para retalho, há casos bastante interessantes para banca, para seguros, e todos eles estão a olhar. Uma das questões que tem sido também motivo do nosso olhar tem sido a regulamentação, que, nomeadamente na Europa, tem vindo a crescer. Eu julgo que a semana passada saiu uma nova regulamentação de cibersegurança para dados na saúde. Todos nós sabemos, acho que não vale a pena falarmos sobre isso, que não há inteligência artificial sem dados estruturados. Portanto, quem não os tem estruturados tem que os estruturar. Vocês também fazem, também ajudam. É isso. Esse é o trabalho que já fazemos há muito tempo, com dados estruturados e não estruturados, mas que ajudamos a montar essa base. Essa base. A minha questão é, esta regulamentação, houve logo no início do RGPD e depois das regulamentações que foram seguindo, um conjunto de vozes que diziam que a Europa era excessivamente regulatória e que isso era um entrave para a inovação. Qual é a tua opinião sobre isso? Acho que é uma conversa complexa e que não mete só a Europa e os Estados Unidos. Já lá vou. Já toco num terceiro vetor que muitas vezes não é falado e que se calhar é tão mais importante. Eu acho que a Europa tem e é sempre regida por um princípio de ética e de segurança e de privacidade com o impacto que isso tem. E por vezes regulamenta-se demais. Aliás, não é uma conversa que eu e tu estamos a ter. Ainda há bem pouco tempo a própria União Europeia reconheceu que se calhar tinha ido longe demais com o GDPR e vai fazer um backtrack. Mas reconheceu, é uma discussão política que sei que não vamos ter, mas reconheceu-a num âmbito deste apertar do Trump, de dizer que tínhamos que fazer qualquer coisa para não sermos taxados. Então a mim pareceu-me ali uma reação do Macron e de que então temos que fazer qualquer coisa, quase ir contra aquilo que se tinha feito. Foi uma reação política ou achas que foi uma que vai ter consequências? Tem os dois pesos, de certeza. Mas já está dito. Eu acho que foi só para... Na minha opinião, já está dito. Ou seja, claro, é isso. Ou seja, eu acho que se olhares, e terminando o que eu estava a dizer há bocadinho é, sim, os Estados Unidos desde sempre que regulamentam menos e que confiam mais na autorregulamentação para não penalizar a inovação, e esse é o propósito, para o bem e para o mal. A Europa está num ponto em que diz, não, eu vou começar por regulamentar. Eu acho que do ponto de vista de GDPR aquilo que foi indicado, isto é uma visão minha pessoal, acho que foi too much em determinados aspectos. Cheguei a ter conversas que se for se interpretar aquilo que o GDPR diz à letra, é quase paradigmático, não é? Se tu me deres o contacto de alguém e essa pessoa ligar para mim, eu quase que tinha que gravar o primeiro contacto que tenho com ele para provar que tenho uma aceitação dele para eu lhe ligar. Mas foste tu que me deste o contacto a pedido dessa pessoa. Portanto, há aqui claramente temas que são demasiado. Agora, eu acho que a partir do momento, a partir do momento em que está dito, eu acho que também havia muita gente que concorda que se calhar foi too much e não vai deixar não cumprir qualquer coisa. Agora, há claramente aqui um terceiro ator, que muitas vezes não é trazido para esta conversa, que é a China. E a China tem um poderio tremendo, tem uma agenda governamental, tem uma visão de ser líder mundial em AI até 2030, e aquilo que temos visto também no último ano é que aquilo que está a ser lançado cá para fora, em muitos aspectos, rivaliza com o que a Europa e o que os Estados Unidos estão a lançar. Portanto, são estes três grandes players com tudo o que eles têm de diferente, não é? Se calhar uma Europa mais focada em ética, em privacidade, em regulamentação e que vai ter que mexer um bocado nisto também por razões políticas. Uns Estados Unidos que é, na visão deles, no melhor dos sentidos, vale tudo porque eventualmente isto está a acabar por se regulamentar. E a China às vezes a noção que me dá a mim, Sérgio, é, tá bem, falem para aí que eu tenho aqui o meu caminho e estou orientado com uma missão, e uma missão estatal, com tudo o que isso tem de bom e de mau, com um investimento gigantesco e com resultados à vista. E é complexo, é todo um cenário complexo. Os vossos clientes preocupam-se com esta história da regulamentação também demasiado, ou entregam isso a um responsável e a única coisa que querem é que se cumpra a lei, ou que se cumpra a regulamentação? Não, eu acho que há mais sensibilidade e eu acho que nós, enquanto parceiros, temos mais responsabilidade. Ou seja, exemplo concreto, novamente tocando num exemplo que nos toca a todos.
Quando foi o GDPR no início, muitos clientes estavam meio perdidos e tentavam por vezes até empurrar um bocadinho a conversa para nós, que é o que é que vocês propõem fazer. Bem, tínhamos que ser nós a pôr um bocadinho o travão, que é não, nós vamos implementar aquilo que vocês nos disserem, nós podemos dar uma forma, aconselhar, mas no final do dia... Acabou tudo nos escritórios de advogados. Mas não está longe, já aí vamos. Para serem implementados. Para serem implementados, mas no final do dia eu acho que os clientes, era mais fácil, na minha opinião, tu poderes pôr uma linha que separava aquilo que era a obrigatoriedade do GDPR e do trabalho que tinha que ser feito pelos clientes e que tinha que ser cumprido por parceiros. Há outras normas em que o mesmo se aplica. Aquilo que eu sinto é que o AI Act, em particular, eu acho que nós temos outro papel, ou seja, os clientes continuam a não saber tudo o que o AI Act implica, os escritórios de advogados, e nós temos conversas com vários deles, continuam a ser um elemento fundamental para descobrir isso, e são eles que vão ajudar também os clientes a definir, mas eu acho que ao contrário do GDPR, as empresas que estão a implementar com os clientes têm que estar ainda mais sensibilizadas para alguns destes temas para os ajudar, até porque há coisas tão simples como... Aqui nós conseguimos falar sobre elas, tem zero a ver com regulamentação, como, ok, olha para dentro da tua realidade e tu, enquanto empresa, sejas tu quem fores, tens que ter os teus sistemas que utilizam AI categorizados de acordo com um conjunto de níveis de risco e esta conversa tu, enquanto parceiro, na minha opinião, deverás ser capaz de ter. Portanto, os clientes estão preocupados, noto que não sabem, na verdade, como dizes e bem, ninguém sabe ainda, muito bem o detalhe. Nós temos casos quase esquisitos, não é? Que é teres, em teoria, uma obrigatoriedade de teres as empresas formadas em literacia da AI desde o início deste ano, se me falha a memória, fevereiro, mas até há bem pouco tempo, e acho que ainda não mudou, quer dizer, nem sequer tinhas a entidade nomeada para fazer este tipo de fiscalização. E não vais ter. Ou seja, eu também percebo... Do meu ponto de vista, posso estar enganado. Eu também percebo que a velocidade... Eu quero estar enganado. Sim, não, eu também não. Mas a velocidade é tão rápida que eu percebo que isto também cria dificuldades. Mas depois às tantas não consegues, não é? Tens que arranjar outra forma de ter checks and balances neste sistema todo. Eu queria ir aqui a um tema mais específico, eu havia imensos para ir, mas tendo em conta até a última regulamentação que saiu ter sido sobre a área da saúde, os dados na área da saúde são algo que é muito importante, que diz a cada um de nós e cada uma das pessoas, e há um conjunto de dados que a Europa agora está a olhar. A área da saúde é uma área que, do meu ponto de vista, pode ter aqui uma evolução brutal e uma implementação brutal. Vocês já têm alguns casos na área da saúde com clientes e não tendo mesmo, sei que com certeza estarás a olhar para esse mercado de uma forma global. Esta é uma área que pode, de facto, não só evoluir, como trazer um conjunto de benefícios a cada um de nós, do ponto de vista da saúde e da prevenção, eu diria mais do que da cura, mas da prevenção. Sim, a resposta há vários níveis, ou seja, eu acho que a área da saúde, e nós se calhar sentimos isso, nós todos, não é só em Portugal, há muito a fazer e muito partido que se pode tirar destas novas tecnologias, até na experiência com o cliente, começa aí. O facto de eu não estar dependente da existência de força humana para me atender ou para me responder a uma questão, e tudo o que são tecnologias que nós podemos utilizar hoje em dia para apoio ao paciente, e aí estamos claramente a olhar muito. Na outra ponta, e é um trabalho onde a Expand não tem esse trabalho direto com as indústrias farmacêuticas, mas há trabalho que está a ser feito, e isso para mim, até do ponto de vista pessoal, por histórico meu familiar, é muito entusiasmante tu pensares que tudo o que estás a ver cá fora no teu dia-a-dia, nos teus casos normais, dos ChatGPTs, ou no teu dia-a-dia individual, ou daquilo que é a realidade das empresas e dos clientes, e de repente pensares até que ponto é que isto pode ser usado para o bem, numa ótica de acelerar a pesquisa de algumas curas para doenças como um cancro ou doenças muito graves, em que tu, ou com medicação própria que tens que criar, ou com cenários que tu passas a poder experimentar em escala com inteligência artificial, podes ter um impacto real naquilo que é a vida de cada um de nós. E vida essa que, do ponto de vista da saúde, e se calhar é um tema que nos toca a todos, com histórias menos felizes, aí há claramente uma curiosidade enquanto sociedade, enquanto cada um dos indivíduos, onde é que isto nos pode levar. O CEO da NVIDIA tocou aqui há umas semanas, uns meses atrás, que dizia que em 10 anos vamos resolver todos os problemas que temos à data de hoje com a tecnologia que temos e com a evolução que se pretende. Isto vale o que vale, não é? Mas começamos a ver, e já está... Não costumo errar pouco, mas... Certo, mas o tema é tão complexo que a gente não consegue perceber. Há sempre uma dúvida. Agora, não há dúvida, ainda agora, esta semana ou na semana que passou, estava a ler uma informação que estão a haver ensaios clínicos, pela primeira vez, com medicamentos que foram criados com inteligência artificial. Portanto,
Isto está tudo a avançar muito rápido. A área da saúde é uma área que nos toca a todos, independentemente da empresa, do sexo, do credo, da cor política. Portanto, o impacto vai ter é brutal. Potencialmente. Este é aquilo que nós também acreditamos e com o que vemos no resto das coisas, acho claramente que é uma área que vai ter um avanço muito grande. Nós teríamos aqui mais não sei quantas horas para conversar, porque depois haveria a área da banca, a área industrial, havia os agentes, a produtividade. Os agentes, a produtividade. Mas eu vou escolher os agentes. Há uma confusão grande entre os agentes de IA e a IA agêntica, não é? Que são duas coisas que são diferentes. Sim. O que é que difere exatamente uma coisa da outra? Uma Agentic AI é uma abordagem AI que é composta por agentes. E um agente AI é um agente AI, ou seja, a forma como tu resolves um problema e como endereças um problema utilizando Artificial Intelligence, podes usar várias formas e várias abordagens. Se tu tens uma abordagem de Agentic AI, o que tu estás a dizer é, não, a forma como eu vou endereçar este problema é, eu vou perceber que equipa de agentes é que eu tenho que montar, cada um deles mais especializado, se calhar em determinados pontos, e a minha abordagem vai ser essa. Eu vou criar uma equipa, literalmente. E essa é a diferença, não é? Enquanto que o agente é o elemento granular. O agente em si, e isto é uma discussão engraçada também, porque aquilo que nós estamos a ver e toca muito nas empresas, eu acho que isto é um ponto também interessante de tocar, que é, nós todos estamos se calhar mais habituados a ver uma realidade, um ChatGPT, que é quase um super agente, não é? Eu posso fazer perguntas sobre a regulação europeia, posso tirar a fotografia ao frigorífico, e é o mesmo agente. Aquilo que nós temos estado a ver é que há um caminho que as empresas efetivamente podem percorrer de criar agentes dentro das suas organizações e agentificar processos. Ou seja, eu tenho identificado um determinado processo que eu mapeei, identifico, e isso nós também ajudamos a fazer, porque muitas vezes, ao contrário do que se pensa, a maioria das empresas sabe menos de como funciona por dentro do que aquilo que acha que sabe. É verdade. E quando tu paras para pensar um bocadinho e dizes, então, mas explica-me como é que funciona, explica-me como é que tu, com caixinhas, vamos lá montar aqui um diagrama de como é que tudo funciona. E quando tens esse processo mapeado, tens uma oportunidade brutal, o tópico não é novo, engenharia de processos é tudo menos recente, mas tens uma oportunidade brutal de olhar para aquilo sobre uma nova lente e dizer, ok, eu aqui eu consigo substituir uma abordagem humana por uma abordagem de AI. Consigo mudar este processo. E isso, no final de tudo, vai-te levar a um processo, que se tudo correr bem, a um conjunto de processos, que tu consegues agentificar. Isso significa que tu agora criaste um agente que é muito bom a fazer aquele processo. E se tu, de repente, tens um processo de onboarding de um colaborador numa empresa, se calhar não vais usar um agente, vais usar 3 ou 4. E aí estás a abordar o onboarding de empresa numa abordagem de Agentic AI. Porque vais tirar partido de uma equipa de agentes para fazer as diferentes tarefas que tu, enquanto empresa, identificaste, criaste do ponto de vista da automação, colocaste um agente a tratar desse assunto para te auxiliar a ti, podes ter human in the loop na mesma para algumas coisas mais críticas, principalmente no início, mas no final do dia tens ali um sistema que funciona. Isso traz produtividade? A resposta, eu tenho ideia que pode trazer mais confusão, mas eu acho que a resposta do traz produtividade é uma resposta que eu vou escolher, como é que te vou dizer, porque de repente era o que falámos há bocadinho também, que é usar AI, só por usar AI não faz sentido nenhum. Quando eu digo que se traz, quando eu faço a pergunta, não tem a ver com usar por usar, ou seja, toda essa estrutura que é feita e esse caminho que tem que ser feito por vocês enquanto consultores e pelas próprias empresas, escolher qual o caminho, depois de todas essas caixinhas estarem... O aumento de produtividade é de facto significativo. Tens que escolher as caixinhas certas usando a tua expressão. Se tu vais mapear e automatizar um processo que fazes uma vez por ano no absurdo, se calhar não. A não ser que consigas fazer aquilo muito rápido. Agora, se tu tens um processo que é repetitivo, que tu consegues automatizar, e isto, deixa-me dar um passo atrás, esquece AI, automação, pura e dura em primeira instância, então aí se tu conseguires fazer esse business case, consegues tratar da produtividade e endereçar a produtividade de forma séria. Por isso é que eu acho que este trabalho, e é aí que nós temos também estado a fazer alguma força, é, quando tu tens uma conversa sobre agentes, não é uma conversa do que é que vais usar enquanto tecnologia, não, explica-me como é que funcionas, vamos ver quantas vezes é que isto acontece, e explica-me onde é que dói. Porque quando eu perceber onde é que dói, então eu consigo montar uma abordagem tecnológica para te resolver a dor. E no final, bora lá montar o business case para ver se a dor acontece vezes suficientes para justificar o investimento, seja em que solução for. A partir do momento em que tu tens essa dor identificada, quando tu montas um agente ou um conjunto de agentes, é a mesma coisa, mal comparado, de tu contratares alguém para uma função. Com tudo o que isso implica, incluindo acompanhares no início, formares, monitorizares até a pessoa ganhar autonomia. Mas tu o fizeres em escala, a pessoa que tu estás a contratar ou o agente que tu estás a implementar, o retorno está lá. Agora, tens é que te sentar e entender onde é que funciona. Da nossa experiência, e principalmente em empresas muito grandes, tens N processos.
Falámos dos casos de onboarding, falámos de casos de customer support. Se olhares para um tema que temos estado, nós estamos muito presentes na área da banca. Um tema que temos estado a olhar é como é que isto casa com temas não só de experiência a cliente, mas temas de fraude. Hoje em dia é muito fácil alguém agarrar e gerar um documento fraudulento a utilizar ferramentas de consumo. Portanto, e o que é que isso traz de desafio a um banco quando tem processos de know your customer e quando tem processos de abertura de conta à distância? Portanto, esse tipo de coisas é que tu tens que te sentar com o cliente e antes de implementar o que quer que seja, diz-me onde é que dói e diz-me onde é que tu vês que há uma série de recursos humanos que estão a ser gastos. Então agora bora lá partir esse problema em bocadinho e ver o que é que é em bocadinhos e ver o que é que podemos atacar. Vou-te fazer aqui uma pergunta provocatória, que é, falaste aí várias vezes, deste um exemplo sobre a questão do onboarding, que pode ser uma coisa feita. O onboarding é exatamente o exemplo perfeito para aquilo que eu queria perguntar e que tem a ver com isto, que é, há soluções IA, do meu ponto de vista e do ponto de vista de algumas pessoas com quem converso, que nunca deveriam ser feitos por IA. O onboarding tem que ser feito por pessoas. Um onboarding ou um conjunto de outras coisas tem que ser feito por pessoas. Do meu ponto de vista, as pessoas deixam de pensar, deixam de ter contacto, deixam de saber o que é que o outro pensa. O IA não é um problema que pode gerar um conjunto de mudanças de estar, mudanças de pensar, mudanças de fazer as coisas e de tornarmos todos repetitivos? Pode. Agora vou partir a resposta. Quando falamos em onboarding ou em processos semelhantes, e eu sou um fiel advocate de cara a cara, presencial. Eu acho que temos que seja uma vez. Não, mas sem ser no onboarding, nós temos onboardings a decorrer todas as semanas e temos esse misto. Temos uma parte remota e depois juntamos toda a gente no escritório, que vem de um bocadinho do país todo, porque para nós, enquanto empresa, valorizamos muito esse cara a cara. Nós, enquanto empresa, éramos híbridos desde 2003, portanto, isso não tem nada a ver com a pandemia. Acreditamos que há... A maioria das empresas de tecnologia já eram híbridas. Antes da pandemia era um diferenciador, havia umas quantas. Sim. Agora, a questão é, há muitas vantagens nessa presença de cara a cara e eu estou contigo. Eu acho que tem que se escolher duas coisas. Primeiro, quando falávamos em onboarding, e o exemplo que eu dava é, há muitos processos à data de hoje que são burocráticos e já não têm cara. Ou seja, e nesse aspecto tu podes ter um agente a tratar do processo. Tu estás a libertar a pessoa do payroll, a pessoa da logística, a pessoa administrativa, e esses tu queres fazer, porque consegues otimizar a forma como geres a tua empresa e como tens a dimensão da tua equipa e equipas de suporte. Tudo o que seja contacto cara a cara, eu sou apologista desse contacto humano, porque é aí que está a nossa diferenciação. Seja qual for a tua função, sejas tu um programador, sejas uma pessoa que está mais em contacto com o cliente como eu, tu vais tirar partido da AI numa série de aspectos, e deves. Mas acho que não podemos caminhar num sentido em que nos tornamos, e perdoa uma expressão coloquial, quase bichos do mato, não é? E algumas profissões são muito propensas a isso. E eu acho que isso tem que ser mudado, não é? E esta questão, agora à luz da tua resposta, esta questão que eu coloquei também pode ter uma outra interpretação, que é, há bem pouco tempo, sem integração do IA para o onboarding, estamos a dar o onboarding único como exemplo. Como exemplo, sim. Porque é o mais fácil, podíamos ir para outros, mas isto é super fácil de falar, que é, antes dos agentes, tu tinhas a questão de que, na verdade, a pessoa que concorria conversava com o senhor dos recursos humanos, preenchia os papéis e não falava com mais ninguém, porque estava lá na empresa e afogava-se no computador a programar e de vez em quando era chamado ao chefe quando o problema era grave. Certo, exato. Hoje, e era esse o contacto. Uma nova abordagem, ou seja, estas novas abordagens, se olharmos, temos de ter, portanto, estas novas abordagens, ter esta questão administrativa resolvida pelo agente e depois as pessoas conversarem com um ciclo mensal, bimensal, estarem nas empresas, é um problema que eu acho que é geracional, e agora vamos terminar com isto, que é, uma empresa como a vossa tem, com certeza, problemas para, mais do que contratar, fixar talento, fixar pessoas. Vocês trabalham com grandes empresas, têm que ter developers, marketeers, gente que está a desenvolver soluções e processos para as empresas. Como é que se mantém esta gente? E antes de te responder isso, deixa-me só fazer uma nota em relação ao que tu disseste, por causa dessa dificuldade que é e dessa ligação que nós temos com o tema dos agentes. Novamente, o exemplo do onboarding é apenas um. Eu acho que o problema ou o desafio é muito mais abrangente. Eu sou pai de 4 filhas e um menino, e a minha filha de 13 anos teve comigo já em algumas sessões a debater o que é que seria uma realidade de uma aluna que viva com agentes na escola. Que isso dava para uma sessão destas só por si, não é? O impacto que isto tem na educação.
Mas também começando e respondendo também aí, nós estamos perante agora, não só nos desafios que temos agora para a retenção, mas estamos a ter um avançar da tecnologia e uma presença na educação que vai culminar nas pessoas que também saem cá para fora, que vão estar habituadas a trabalhar de uma maneira diferente do que nós estivemos a trabalhar. E nós já passámos por várias evoluções tecnológicas. Já vimos muito, nunca nada a esta velocidade, diria eu, mas já vimos muita coisa. O que nós estamos a ver agora, e tirando o normal, não é? Acho que qualquer empresa da área de tecnologias, o mercado é um mercado dinâmico, é um mercado se calhar um bocadinho menos dinâmico hoje do que já foi no passado, mas é um mercado muito dinâmico e é um desafio muito grande. Eu acho que o tema, isto vai ser um bocadinho o lugar comum, mas eu acho que nós temos que perceber como é que nós, enquanto empresa, montamos uma cultura que faça com que as pessoas queiram ficar. E isso hoje em dia, a minha opinião também é que é mais desafiante quando tu tens as realidades que falávamos agora, que se calhar daqui a amanhã são mais automatizadas, que se calhar tens uma presença menos física, para um café, para uma cerveja, para o que for, e isso é um desafio, acho que para as empresas no geral. Eu acho que continua a haver uma componente brutal que a IA não resolve de todo, que é uma componente relacional, por muito que a gente até apanhe pessoas que estão a ver no ChatGPT um apoio para a saúde mental, que nunca foi o caso do uso para o qual aquilo foi criado, mas no final do dia se está a ajudar aquelas pessoas. Pá, é o que é, mas eu acho que há um desafio que as empresas todas têm e que nós também temos, que é criar esta cultura de querer com que as pessoas, mais do que saírem, porque haverá sempre alguém que desafia, haverá sempre alguém que paga mais, as pessoas têm que querer ficar. E mesmo quando se sentem desafiadas, no limite dizer, olha, pá, eu não quero ir a lado nenhum, mas isto aconteceu, ajuda-me. Isto só se consegue com cultura, com proximidade, com relação. E estas tecnologias todas, desde aquilo que vimos na pandemia e potencialmente aquilo que começamos a ver num futuro, em que uma parte do onboarding se calhar é um avatar em vez de ser a pessoa dos recursos humanos, eu acho que o tema é um bocadinho agudizado. Nós, enquanto empresa, estamos a olhar para isso, claramente. E estamos, por um lado, a não tirar partido, porque e nós acreditamos, havia uma solução ao longo dos anos, que tu certamente lembrarás, do Eat Your Own Dog Food, não é? Sim. De usares aquilo que promoves. Hoje em dia há uma versão mais clássica, é Drink Your Own Champagne. Portanto, é assim uma coisa mais fina, mas que vai dar no mesmo. Nós estamos a olhar para dentro e ver que tipo de casos internos é que nós próprios podemos usar e a área e como é que podemos dar às nossas pessoas, e isso então para developers é fundamental, é como é que podemos ajudar, por exemplo, um developer a adotar com privacidade, com segurança, um conjunto de ferramentas da AI que o ajudem a aumentar a sua produtividade, mas que façam com que trabalhar na Expand seja potencialmente diferente do que trabalhar noutros lados que não estão tão avançados também. Isso é o que faz ser diferente. É uma das variáveis. Há N coisas, obviamente que o valor financeiro não pode estar disposicionado, mas tens tudo, tens a cultura, tens as ferramentas, tens os projetos onde estás, tens a componente salarial, tens os desafios que te apresentam, e eu acho que é este somatório que tem que contribuir para a vocês também têm aquele problema típico que há pouco tempo alguém me relatou, dito por um grande administrador de uma grande empresa nacional, que dizia uma coisa numa conferência que é aquela velha que se fala das novas gerações, que é, até há pouco tempo nós sentávamos com um futuro, com um candidato a uma função da empresa e dizíamos o que queríamos e o que pretendíamos dele. E hoje isso inverteu. O candidato senta-se e diz, eu quero isto, está interessado? Não está, foi um prazer. É assim, é hoje o empregado que define o que quer ou o empregador continua a ter primazia? Eu acho que parte da empresa também perceber, logo nessa primeira conversa, o tipo de candidato que tem à frente, em primeira instância. E acho que os candidatos, por sua vez, e nós também, uma vez mais, acompanhámos diferentes tipos de empresas, fomos a diferentes entrevistas, também têm a responsabilidade de se apresentar da maneira certa. Portanto, dados estes disclaimers, mas uma maior liberdade. Eu diria que está melhor agora do que já esteve no passado. Se andaste 3 anos para trás, o mercado estava muitíssimo mais dinâmico, inclusivamente com os desafios muito grandes de empresas de fora, que tinham um poder de pagamento gigantesco. A globalização tem coisas boas e coisas más, não é? Não podemos dizer que estamos só quando nos interessa. A programar também, não é? Não, essa lá está. Até aqui faziam o que queriam, agora tenho que ter mais cuidado. O ChatGPT tem e há N coisas, tu falas de ChatGPT, vibe coding, pronto. Agora, onde nós notamos é, nas entrevistas, hoje em dia, a coisa está mais parecida com o que era há 5, 6 anos atrás. Há uma conversa mais equilibrada. Eu acho que não deve haver numa entrevista uma relação de poder em exagero. A empresa precisa de alguém para se juntar às suas tropas. A pessoa quer trabalhar dentro da área que se especializou. Portanto, se tudo correr bem, é uma conversa equilibrada e, como eu costumo dizer, é um processo de venda. Eu trabalho na área de venda de estratégia, não é? Eu estou a vender aquilo que eu tenho para te oferecer, tu estás a vender aquilo que tens para dar à empresa. Se tudo correr bem, a conversa é equilibrada. A partir do momento em que há aqui um desequilíbrio para um dos lados, há uma coisa que não está bem. Se andares 3 anos e meio atrás, o mercado estava tão dinâmico e tinhas uma série de empresas que hoje em dia, se calhar,
algumas já nem existem, porque acabou o dinheiro grátis. E tens menos essa postura. Sentimos mais, desde há um ano e pouco para cá, mais essa postura de... e estamos a falar às vezes de uma camada geracional, se bem que eu gosto um pouco de generalizações, mas estamos a falar mais disto, em que há mais uma conversa equilibrada, e não forçosamente aquela conversa do, não, eu tenho 10 propostas na mão, portanto, se quiserem, pronto. Já não estamos aí, mas tivemos, e eu acho que não é saudável, nem num lado nem do outro. Eu acho que, como dizia há bocadinho, a relação de poder não pode estar subvertida. O equilíbrio é o Sim, porque no final do dia, seja quando estás em contratação, seja quando estás na empresa, não é? Portanto, aquilo, eu de manhã eu uso muitas vezes uma expressão e acho que se aplica, é estupidamente simplista. Tem que ter graça. Sim. Quando trabalhas numa empresa tem que ter graça, quando vais a uma entrevista tem que ser gratificante. Sim. Tens de levantar com vontade. Todos temos dias melhores e piores, mas tens de levantar com vontade. Se de repente alguma destas interações, usando a mesma expressão, não tem graça, alguma coisa está mal. Seja porque é a empresa que está a subverter a relação de poder, seja porque é o candidato que está a subverter a empresa de poder. Porque se tu tens essa postura numa entrevista, mesmo que eu te contrate, já sei o que é que a casa gasta. E as pessoas às vezes não pensam nisso. Eu ficaria aqui o resto do dia, sim, não tendo essa capacidade. Este Coffee Break haveria muita coisa para dizer e será sem dúvida nenhuma mais longo que muitos outros, porque, e eu só queria fazer esta nota, nós não estamos a falar do futuro, estamos a falar do presente da vida das empresas e já um bocadinho até do passado. Até para a semana.